Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 19 de julho, sexta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. O dia de sábado era sagrado para os judeus, pois, segundo os escritos bíblicos, Deus criou o mundo em 6 dias, e no sétimo, que é o sábado, Deus descansou. E os judeus elaboraram leis rigorosas para garantir que todos descansassem no sábado. Mas o problema é que os que fizeram a lei não viviam a lei, somente julgavam os outros, condenavam os outros. Os discípulos de Jesus tinham fome e começaram a arrancar espigas para comer. Queriam o mínimo, queriam somente matar a sua fome, não queriam coisas grandiosas. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Sábado era dia de jejum rigoroso, não podiam comer nada. Mas Jesus desmascara a maldade presente no coração dos líderes, dos falsos líderes, que amarravam pesados fardos nos ombros das pessoas, mas eles mesmos não carregavam. Se esqueciam de que tinham pecados, de que eram também seres humanos. Muitas vezes nós julgamos os outros e esquecemos de olhar para o nosso interior. Então Jesus respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele e nem seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Jesus cita um exemplo do rei Davi, um homem importante, ungido de Deus e muito poderoso, que abriu mão das leis em nome da vida. A vida vem em primeiro lugar. Se não há comida, há morte. Mas muitas vezes eles passavam fome perto da comida e não comiam em nome da lei, mas era uma lei falsa, uma lei que fazia o ser humano sofrer. Ou, disse Jesus, nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Uma declaração forte e polêmica. Jesus declara ser maior do que a lei e do que o templo, pois ele mesmo é templo de Deus, é o próprio Deus. Se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes. A misericórdia significa para o mundo com os olhos de Deus, olhar para as pessoas com um olhar de bondade, de compaixão, se colocar no lugar das pessoas. Não quero sacrifícios de animais, sacrifícios de situações que muitas vezes nos afastam de Deus, pois quando cumprimos todas as leis com rigorismo, nos esquecemos do ser humano e queremos julgar o próximo. Assim, prestemos atenção, se não temos sido como os fariseus. Talvez tenhamos julgado os outros sem misericórdia, julgado nossos irmãos e irmãs sem piedade, sem levar em conta o que os pode desculpar. Será que não temos dado mais importância às aparências do que à realidade, apegado às leis, sem levar em conta o seu espírito, mais preocupados com aparências, com do que com o nosso encontro pessoal com Deus,
e com as pessoas, temos que mudar o nosso jeito de agir, nossos critérios para julgar as pessoas. Se Deus nos perdoou, perdoemos também uns aos outros. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.